Beleza. Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo, da GW Nelore Angus. Obrigado por estarem com a gente aqui no nosso canal. Nós vamos começar esse ano de 2024 uma série de vídeos aqui falando sobre a pecuária. Nesses encontros aqui vai estar sempre eu e Marcelo, da Potencial PEC Consultoria, zootecnista. Trabalhamos juntos aqui, tanto na GW quanto em consultorias e outras fazendas, levando as pessoas o que tem de mais moderno, o que tem de mais profundo em gestão, em pecuária, em pastagem, em desenvolvimento, para que você, pecuário na ponta, possa usufruir de todo esse conhecimento e aplicar aí no seu dia a dia. Bom, como eu falei, a gente vai começar uma série de vídeos, tá? Hoje, o nosso vídeo, a gente vai tratar de um assunto que para nós é extremamente importante, para poder dar um start de todos esses assuntos que a gente vai estar fazendo aqui ao longo de toda essa jornada de 2024. A nossa ideia é estar subindo um vídeo aqui por semana, para que esse conteúdo ele seja um conteúdo aqui de continuidade, onde você vai estar sempre aprendendo com a gente aqui temas e assuntos, muitos já conhecidos, outros polêmicos, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E é uma forma que você está construindo um novo pensamento, tendo um olhar dentro da pecuária, mas também com uma visão fora da caixa, que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. E o tema de hoje que a gente vai tratar aqui, tá, são os 7 passos para não se fazer de uma pecuária de cria. Então, como eu falei para você, a gente já vai começar de forma polêmica, para que você, juntamente com a gente aqui, com toda a nossa experiência, e são experiências no campo, com o produtor, e também muita base de estudos que a gente vem carregando aqui ao longo do tempo. Marcelão, seja bem-vindo aqui. Conta para a galera aí sua história, como que você está e como que a gente vai tocar esse grande projeto nosso aqui no ano de 2024. Muito obrigado, agradecer aí primeiro aí, Gustavo, a GW e tudo, para a gente começar esse projeto, iniciando já no fevereirinho de 2024 aí. Agradeço bastante o convite e, igual você falou, né, eu já venho até despojadão, porque o negócio vai ser conversa franca, papo reto, né, pecuária feita o que a gente chama de CCC, né, a gestão CCC e C, né, que é caderneta, caneta, calculadora e um cafezinho ou uma cachaçinha também pode. Então, assim, isso é o que a gente espera trazer para vocês, tanto quanto informação, mas de uma forma mais tranquila, uma forma mais humorada, não que não seja emblemática e nem pragmática, né, mas de uma forma que a gente possa realmente trazer números, falar de gestão, falar de nutrição, falar de pastagens, falar de planejamento, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar sempre ligando, isso à nossa pecuária. Então, assim, é uma forma, para quem já me conhece, sabe o meu jeito aí de ser, sou despojado, né? Então vocês vão me ver muito mais de camiseta do que de camisa, tá? Mas eu agradeço aí, então, Gustavo, e espero que Deus nos abençoe nesse projeto aí que a gente está iniciando aqui, trazendo, né, essas informações do que a gente já bateu de cabeça, do que a gente já levantou de dados, do que a gente já acertou, do que a gente já errou, né? Não tem por que esconder isso, né? Acho que, igual eu falei, é papo reto. Então, na lata. Então, vamos tocar. Eu sou zootecnista formado na FASU em 2000, então já estou aí com quase uns 24 anos de estradão desse Brasil, então já comi muito pó, muito barro, já pisei, já sujei muita botina nessa vida pecuária aí, dentro desse Brasilzão aí. Então, que não sou dono da verdade e longe de achar que eu estou perto de conhecer tudo. Estou aqui aprendendo e cada dia mais estudando e cada dia mais aprendendo, estudando, aprendendo. Tá, sem mais delongas, vamos tocar o pau nesse assunto aí, que
A turma não veio para saber de nós, né? Não, vou ver aqui para poder saber, de fato, o que são esses 7 passos que a gente não deve fazer, né? E aí, tem uma coisa que eu queria que você falasse assim, por que 7, não 5, não 6 e não 8? Ah, cara, isso é muito legal, porque como a gente está entrando nessa era digital, né? Todos falam que o 7 é o número encantado, né? Então, os gurus do digital, do marketing, falam isso, né? Mas também tem a situação, né, que a gente vê ali que são, como é que eu vou falar assim, meio cabalístico também o negócio. Então, assim, os 7 passos, e não 5, e também poderia ser muito mais do que 7 se a gente for enxugar o bagaço, mas o que que acontece? Eu acho que, sim, para a gente colocar, né, todo mundo na mesma página do digital aí, então vamos trabalhar com o 7, que eu não lembro, né, muito bem, se eu posso estar mentindo aqui, mas tem alguma coisa cara, não vou lembrar se é Fibonacci, não vou lembrar agora. O 7 também, né, tem essa conotação um pouco aí, né, místico, então tem tudo isso aí por causa do 7. Mas, né, pensando que para ser igual, para a gente não começar meio que detonando, né, já é um negócio que é meio prático no marketing digital, né, Gustavo? Mas ó, se perguntasse para mim, eu ia ser menos pragmático que você, falar que 7 é meu nome da sorte, então a gente está começando por ele, porque o projeto aqui é um projeto que a gente tem um grande otimismo por ele, que a gente está trabalhando aqui para começar e para fazer dar certo. É o místico, né, cara? É o místico. Sempre místico, né? Não tem porque eu acho, e é bom falar dessa forma, tá? Porque começa já a quebrar algumas coisas que a gente falou desde o começo. A gente não está aqui para poder criar verdades, mas para trazer assuntos que trazem conteúdo e que, obviamente, vão criar também desconfortos, porque vão ser provocações. Então, o 7 nada mais é do que eu acho que pontos que para a gente é importante, é meu nome de sorte, ter essa visão cabalística que você está falando, mas eu acho que aqui contempla, acho que talvez uma rampada aqui de coisas que fazem parte do dia a dia do produtor e que muitas vezes, quando a gente está lá no campo, está lá na fazenda, são assuntos que sempre estão em pauta e que são sempre assuntos que chegam aonde? Na questão de dúvida. E aí a primeira coisa que a gente sempre se depara é assim, como está meu rebanho, se o meu rebanho está no tamanho ideal para a área que eu tenho, se o que eu tenho de rebanho dá ou não, ou se eu faço ou não a minha própria reposição. Então, isso já começa já dentro desses 7 passos aqui que a gente não deve fazer dentro de uma fazenda de cria, a gente já começa a falar. Então, assim, você chega numa fazenda, a fazenda tem tantos alqueires, tantos hectares, com um rebanho que, às vezes, para o pecuarista é o rebanho ideal, mas a gente começa a ver que a gente tem outras coisas aqui que precisam estar olhando com relação a isso. Eu acho que essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa, talvez já pode começar a debater aqui com relação a isso, né? A área, ela está sendo sempre bem aproveitada, a estrutura que a fazenda tem conversa de acordo com que é o manejo ideal para você fazer uma cria, ou tem coisas ainda que a gente precisa, de fato, levar para esse produtor, para ele começar a ter um olhar mais crítico, porque, às vezes, numa simbologia extremamente simples, uma fazenda de cria não é simplesmente você ter uma vaca ou você ter um boi que ela vai emprenhar e vai criar um bezerro daqui a 9 meses. Na lógica simples é isso, mas por trás a gente sabe de N desafios, né? Emprenhar uma vaca não é algo simples. Tem uma ciência, tem uma organização e, obviamente, se isso não acontece, você tem uma perda financeira grande aqui, porque uma fazenda de cria, como a gente sempre fala, é uma fábrica de produzir bezerro. Se uma vaca não dá um bezerro, é como se tivesse uma máquina gerando custo para você, que te dá qual resultado? Zero. Então, acho que essa é a primeira mística aqui para a gente começar a criar esses debates. Mas, o que você acha? Cara, não, eu acho não, né? Quem acha não sabe. Você tocou no ponto certo. Não vou falar que você acertou
o do mosquito, mas estamos pertinho desse negócio aí. Cara, hoje, a gente se pegar, né, que muitos do que se falam aí, né, os Antônios Crackers da vida, os agrichatos da vida, todas essas tendenciosas consultorias que a gente, às vezes, passam aí, né, cada um leva a nortes, né, que eu não, se acompanhá-las há mais tempo, a gente vai perceber que não é muito esse trieiro que eles passam para a turma seguir, muitas vezes acaba num lamaçal, numa barrela meia grande, sabe? Então, eu começo já falando por aí, sabe? Esse negócio que a gente rotular, que o gargalo da pecuária, não sei o quê, que eu vou te dar os passos para a pecuária lucrativa, vou te ensinar. Nossa, eu tenho a bola de cristal do mercado pecuário, né? Porra, isso, o cara não tá sabendo isso. Quem acertou a roupa esse dia? Quem acertou milho? Quem acertou soja? Quem acertou, né? Ninguém, sabe? Eles não estão conseguindo acertar chuva, né? Chuva. Então, assim, e aí os caras vêm com esse negócio, o grande encontro do mercado, das tendências da pecuária, vêm para o nosso Scott, tarará. Cara, então tem uns negócios que realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Claro que tem algumas coisas que são muito boas, base, mas, por exemplo, a gente colocar a culpa simplesmente na situação que, né, como já foi dito, que o nosso problema é a degradação de pastagem, que todas as fazendas do Brasil de pecuária, seja ela de cria, recria, engorda, ciclo completo, seja elas têm mais animais do que comportam, tá? Porque isso a gente transferir, né, uma culpa da nossa incompetência como gestor, né? Nós vamos chegar lá, tem um dos pontos, sete pecados capitais aí, da CRI, mas que a gente vai chegar lá para falar mesmo. Transferir simplesmente que nós temos problema de pastagem, de degradação de pastagem, que a indústria vem com a faca tremenda, né, louca no seu jugular bancário para te tirar o que precisa, né? Pensando que o que vai consertar é insumo, por exemplo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nessa visão que toda hora nos chega uma enxurrada de informação que, às vezes, não tem... O fundamento é muito pouco, né? A moda é muito grande, mas o fundamento é muito pouco. Então, assim, eu acredito que você colocou o start, né, acendeu a porta, tá? Da nossa conversa, beleza? Mas o que eu acho, cara, vou começar por um ponto, tá? Não sei se você concorda comigo, desses 7 pontos aí que a gente elencou, essa historinha do benchmark, tá? Cara, eu vou pedir para você, como um economista, definir o que seria um benchmark. Eu vou definir da forma mais simples que as pessoas possam imaginar, tá? Sem teoria, tá certo? É querer copiar o que o outro faz. Simples assim, entendeu? Ai, não foi nos primórdios, não foi lá, falou assim, não, porque o benchmark é uma análise e tal, comparativa, ser assado. Como a nossa conversa, como a gente falou desde o começo, tomando um tereré aqui, uma conversa simples, direto ao ponto, benchmark, a lógica dele é querer copiar o que o outro faz, tá certo? E aí, essa é a prova muito clara. Querer copiar o que o outro faz, desculpa, você não vai conseguir fazer, porque você não é igual ao outro. Então, benchmark, tá? São parâmetros comparativos.
Ponto final. Se você tiver olhar o benchmark, olhar o mercado como parâmetro comparativo, você vai criar um caminho para você. Agora, o que a gente se depara às vezes é que assim, não, que o benchmark eu quero ter aquele número. Você tem as mesmas condições? Você tem as mesmas estruturas? E isso é muito bom, esse debate que você falou agora, porque tem uma coisa que as pessoas esquecem nesse mundo pecuário. Como que você cria um dado estático em cima de uma lógica que não é estática? Se eu tiver 10 vacas, as 10 vacas são iguais? Não, elas são diferentes. Se eu tenho 10 vacas, elas vão dar o mesmo resultado, da mesma maneira, talvez elas possam até parir no mesmo dia, mas elas vão entregar o animal da mesma forma? Elas vão ter... Não, então, de fato, benchmark é dado comparativo, porque cada um tem a sua situação. E aí a gente brinca muito, que o cara tem... A fazenda dele está aqui e a do lado é a do vizinho. Puxa, mas por que a dele dá um resultado melhor que a do vizinho? Então, uma do lado da outra deveriam ser iguais. Então, de novo, essa visão do benchmark é uma coisa que as pessoas buscam muito, eu acho que a gente tem que começar aqui, de fato, ter essa discussão mesmo, e a provocação, quando você fala assim do benchmark, para mim aqui, é falar assim, eu, enquanto pecuarista, ou enquanto consultor, ou enquanto qualquer outro negócio, a gente tem que começar a criar um hábito super importante. O primeiro olhar que eu tenho que fazer é para dentro do meu negócio, não para o que está de fora, para o que está do lado. E aquela a gente fala muito, aquele ditado, se preocupa com o seu, não com o do outro. E mesmo no dia a dia, as pessoas fazem o inverso, elas querem se preocupar com o do outro. Nossa, mas o outro... E a pecuária tem muito disso. Tá? Um quer ganhar mais vantagem que o outro. Se preocupe em você ganhar a sua própria vantagem. Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito para as pessoas. E isso eu aprendi com você, a gente conversando muito, que assim, o benchmark serve... Qual que é o benchmark mais importante que eu devo ter? O meu benchmark. Porque o meu benchmark me provoca a querer melhorar a cada ciclo, a cada ano. Aí sim, eu me torno um vencedor. Porque eu vou deixar de comparar o outro, eu vou melhorar cada dia mais o que eu faço. Eu não vou melhorar porque o outro lá foi lá e... nossa, falei com o vizinho aqui ontem, ele mudou a suplementação, a vaca dele melhorou, vou fazer igual. Mas a condição da vaca dele, da pastagem dele, é a mesma que você tem aqui. Se você colocar essa suplementação, mas sua pastagem não for, sua condição, seu manejo, N coisas aqui não serão iguais. Então, acho que essa é a primeira coisa aqui dos 7 pecados que a gente também começa a desmistificar. Benchmark. E assim, e é importante você trazer esse ponto. Porque que acontece? Se a gente der um Google aqui agora, tá? De brincadeira, se pudesse editar aqui, entrar e fazer um Google aqui, falar assim, benchmark da pecuária. Olha, a gente passava aqui não sei quantos minutos puxando dados e dados e dados e dados e dados e dados. Não quer dizer que ele vai comparar. E aí, entra num ponto importante que a gente vai debater muito isso daqui. Para eu ter o meu próprio benchmark, eu preciso de quê? Gestão de dados, acompanhar o meu negócio, mas eu acompanhar na primeira fala que você trouxe, tá? Que a gente vai ser pragmático com essa fala aqui no nosso projeto. Gestão CCC. Vou te falar se depois nós vamos registrar esse negócio, entendeu? Porque vai ter muito meme aí rodando aí, porque esse projeto aqui vai dar muito certo. Nós vamos ter bastante gente acompanhando a gente aqui, porque a gente vai falar muita verdade, então você pode ter certeza que vai ter. Mas é isso. Quando você fala de você ter uma gestão CCC, é ser simples, mas é você acompanhar, é você ter o dado na ponta do lápis e depois esse dadozinho se somar, ter informação. Aí eu tenho meu benchmark. Porque se tem uma coisa que é importante para a gente, enquanto produtor, enquanto consultor, enquanto pessoas que fazem parte desse mercado, é poder olhar, fazer um histórico de ano e falar assim, cara, em 2021 você teve esse resultado. Mas olha aqui, ó, essa informação que a gente tinha aqui, a gente melhorou isso, com um olhar para o seu negócio, para a sua propriedade, seu resultado melhorou em 22. E agora em 23 vai ser melhor ainda. Poxa, então, como que a gente, olhando para o seu benchmark, a gente vai ser melhor em 24? Não adianta eu olhar lá. Não adianta eu olhar de cá. É igual você falou bem aqui. Se o cara não está acertando a chuva, como que ele acerta um benchmark? Os caras tiveram a grande capacidade esse ano de falar que a gente ia passar por um ano de El Niño. Já não é El Niño, né?
não gastou assim, não. Olha, o mês que vem podemos ter esse, ou então no segundo semestre estamos correndo esse risco. Não, começou a safra, o cara falou assim, está em El Ninho. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, como como você acredita? É você olhar o seu negócio. É isso. Tá, mas é isso aí. Então, o benchmark, né? Cara, porra, a única coisa para mim que a Freud fez direitinho foi a gente só consegue comparar um ser único, né? Então, ele com ele mesmo, que ele foi no passado, do que ele está sendo no presente. E isso pode ajudá-lo a desenhar o futuro. Não quer dizer que isso vai ser realizável do jeito que ele está imaginando. Mas, ele conhecendo o passado, entendendo o presente, ele pode desenhar um futuro que ele possa fazer. Porque a gente chama, uma palavra bonita, que existe planejamento. Né? Então, exatamente. Exatamente. A lógica do benchmark, que aí a gente entra para mais um dos 7 pontos aqui, né, que a gente tem falado bastante, que é assim, as pessoas acreditam que não precisa se fazer um planejamento a cada ano. E aí a gente acaba de mostrar que, assim, cara, sem planejamento não há evolução. E aí, eu acho que tem um outro ponto importante para ser desmistificado, porque ao longo do tempo se criam palavras e elas vão ficando bonitas e elas vão ficando muito fortes, as pessoas acham que elas são inalcançáveis. Fazer um planejamento não é você construir algo fora do normal. Você pode fazer um planejamento complexo, você quer N informações, isso vai depender do tamanho que você está, das complexidades que tem a sua fazenda, a sua propriedade, o tamanho de negócio que você tem, então você vai, mas óbvio, e aí com isso você vai precisar de profissionais para poder construir esse planejamento. Se pegar uma fazenda de 20 mil cabeças, ele vai precisar, mas se eu vier numa fazenda menor, de 500 cabeças, 400 cabeças, também ela precisa de um planejamento, mas ela vai ter a mesma complexidade? Jamais. Mas é importante ter esse planejamento. Não, às vezes, o que vai acontecer em janeiro, o que vai acontecer em fevereiro, março, estação de monta, quando vai nascer o bezerro, como que isso vai gerar de resultado, como isso vai gerar de receita. Então, isso são coisas simples. Diga aí que eu te cortei sem querer. Não, eu queria rodar o sertão. Mas, não acreditar no planejamento, como você falou, numa fazenda de 20 mil cabeças, outra de 200, que seja, cara, não tem. Às vezes a de 200 precisa muito mais planejamento do que a de 20 mil, porque a de 20 mil, querendo ou não, ela tem uma certa escala, né? Ela consegue atingir uma certa escala. Mas esse planejamento, claro, nós não vamos entrar aqui em pormenores de como fazer, né, gente? Isso não existe, nós não vamos ficar aqui. Aí seria um curso, né? A gente vai fazer uma conversa só sobre planejamento no nosso projeto aqui, entendeu? Dos vídeos. Hoje a gente está vindo aqui para poder o quê? Como você falou, a pólvora está no chão e nós vamos soltar o fogo em cima dela. Mas show de bola. Então, sim, o planejamento seria esse ponto que pega, né? Então, quando a gente fala de planejamento, essa parte de gestão, de custo, né? Eu vou deixar a parte de custo para ti e vou falar dessa parte dentro desse planejamento que a turma, né? Às vezes mistura bastante aí, né? Igual eu falei lá no começo, que achar que toda fazenda brasileira de pasto tem mais gado do que comporta. Realmente, muita gente acha que quantidade ainda se traduz em lucratividade, quantidade de cabeça, tá? Não é quantidade, né, de produto, de desfrute realizado, né? Então, sim, quantidade de cabeças que estão acontecendo. Então, um dos grandes motivos que eu falo que, para mim, o problema não é pastagem degradada,
e nem ter a lotação acima do que a fazenda suporta, isso está só mostrando na régua medíocre do negócio, que é o seguinte, né? Ninguém faz dentro do planejamento um orçamento forrageiro, que para mim é um outro ponto, né? Seja ele de pasto, seja ele que vai ter que realizar sequestro, adubação, confinamento, que seja, suplementação, se precisar, né? Aqui nós não estamos ainda discutindo técnicas, zootécnicas para aumento de lotação, nós estamos falando dos problemas. Então, dentro desse planejamento, uma outra situação que eu vejo, planejamento financeiro, te fala, e eu, né, no orçamento forrageiro. Então, isso para mim é muito importante, a turma ficar mais ligada a isso, tem essa sensibilidade que a produtividade mensal da fazenda, ela não é igual, ela não é estática, né? Então, ela, ainda mais dentro de uma fazenda de cria, onde a gente tem curvas e picos e vales de produção de pasto, por exemplo, mas nós temos, às vezes, uma condição de lotação anual por hectare muito retilínea, né? Então, isso pode ser um grande problema se não houver realmente um planejamento, dentro do planejamento, uma orçamentação forrageira. Claro, o primeiro ano vai ser errado, o segundo ano vai acertar mais, no terceiro ano vem esses caras falando que a gente vai ter o El Niño, e a gente já estava dentro do El Niño, então pode acontecer que vai dar algum problema, por isso o planejamento, o plano A, o B, o C, o D, o alfabeto inteiro, se for o caso, se tiver condição de fazer, né? Então, e dentro dessas situações, tá? Eu cito, né, uma dessas nossas, dos 7 pecados capitais da fazenda de cria, a falta do orçamento forrageiro, e isso, então, em competência, né, do gestor, é mais fácil eu colocar a culpa no clima, na degradação do pasto e tudo mais, né? Então, cara, eu acho que isso aí também a gente interessante. E aí, jogando a bola para você agora, eu acho que você comentar um pouco dentro do planejamento, né, financeiro, né? Por que que se perde? Qual que é esse medo horrível que a turma tem de fazer uma receita, uma despesa que seja, né? O que me sobra, o que eu posso investir, o que eu não posso, o que eu posso deixar para investimento. O cara não sabe o que é uma despesa, não sabe o que é um investimento, não sabe o que é um custeio, né? Não, e eu vou... E assim, me deu um insight aqui agora, tudo que... a primeira conversa sempre de um projeto, primeiro momento que a gente está aqui é aquela ansiedade, assim, de estar podendo colocar isso em prática, e só contando um segredo para vocês aqui, a gente pensou esse projeto aqui em setembro do ano passado, a gente está agora conseguindo pôr em prática, né? E aí me deu um insight aqui agora em cima dessa provocação que você me falou, e a gente vai levar esse slogan aqui, é a conversa do economista com o zootecnista. Dá até rima, entendeu? Mas eu acho que esse é o caminho. E você falou uma coisa que é super importante, eu vou fazer o link que você já me provocou aqui, mas eu vou dar uma sequência aqui. Você falou assim, orçamento forrageiro, né? Ela tem tudo a ver com relação financeira. E às vezes a pessoa ela fala assim, ela não para pensar em construir o orçamento forrageiro. E aí ela toma susto. Ela toma susto por quê? Porque ela não consegue olhar o seu negócio com um olhar de hoje, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Porque ela não para fazer isso. Aí ela se depara com uma seca, ela se depara com o momento que a gente está faltando agora. Poxa, mas eu ia plantar o pasto agora, eu ia estar usufruindo do pasto agora, no final de janeiro, e não veio a chuva. E agora? O que eu faço? Né? Nossa, a seca veio mais brava do que eu imaginava, então a bucha que eu tinha no pasto aqui, que ia dar para segurar esse gato, não veio. E agora? Estou ferrado. Né? Então, essas duas coisas que eu coloquei aqui, eu vou trazer agora para esse mundo de custos, para esse mundo de planejamento. Porque se a gente não, de fato, olhar as competências que influenciam no dia a dia, ou no mês, ou no ano,
de uma fazenda de cria ou dentro de uma pecuária, eu não vou, de fato, conseguir entender assim, o que é o meu custo, o que eu gasto por mês para poder manter essa fazenda, o que eu tenho que, a cada ano, separar de capital para fazer um reinvestimento, o que eu tenho a cada momento aqui que eu posso separar para eu poder melhorar o meu rebanho. Ou este ano está complexo, eu vou ter que segurar o meu investimento, porque, de fato, eu vou ter que fazer o quê? Um investimento em suplementação, porque eu não estava preparado para isso. Agora, quem que vai dar essa resposta como um todo? É o planejamento financeiro. Então, quando a gente chega muito para o pecuarista, isso é uma coisa que acontece, e a gente tem, de novo, N fórmulas mirabolantes, fala assim, qual que é o custo do seu bezerro? Isso é uma coisa que bate muito. E as pessoas não sabem falar qual que é o custo certinho, porque o quanto eu coloquei de adubo nesse passo, quanto foi isso para aquilo outro. Não. Às vezes a pessoa pode ter essa dificuldade. Eu jamais vou aqui ser incisivo tecnicamente, falando, você tem que apurar o seu custo, linha tal, linha fiscal, linha produtiva, não, mas qualquer despesa, se você já sabe, dentro do planejamento financeiro, qual que é a sua despesa mensal, você já começou a construir seu custo. E isso a gente precisa fazer. Por quê? Porque a partir disso, eu começo a olhar qual que é o meu gasto anual, como que eu vou me organizar, quais serão as minhas despesas. E aí, uma palavra importante para tudo isso, que numa fazenda de pecuária, de cria, as pessoas não pensam muito, que é como que você constrói o seu caixa. Numa fazenda de cria, não é uma fazenda de leite que tem receita todo mês. Ela vai ter receita, às vezes, 3, 4 vezes no ano, e olha lá. Porque você vai fazer as vendas de acordo com as suas desmamas. E ali vão entrar dinheiro no seu caixa. Então, é a partir disso que você tem que ter um olhar cuidadoso. Porque o seu negócio, ele tem, por isso que o planejamento, ele tem total influência sobre uma fazenda de cria. Porque se você erra no planejamento, não tem uma receita que vai cobrir o seu erro aqui agora. A receita, ela já foi dada naquele momento. E você tem que usufruir desta receita ao longo de todo esse tempo. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Esse, talvez, aqui seja, nessas questões de provocação, que, assim, numa fazenda de cria, tá? A construção financeira dela, ela se dá por 2 vertentes. Formar o meu caixa, que vem da receita, e eu ter conhecimento, minimamente, das minhas despesas. E aqui a gente elenca N despesas, mas se for simples, cara, elenca as despesas simples. O que você gasta com peão, o que você gasta de energia, o que você gasta de sal por mês. Se você já conseguir fazer de combustível para o seu trator, se tiver, porventura, se você já conseguir fazer minimamente isso dentro do CCC, você já vai começar a proteger o seu caixa. Porque as pessoas esquecem disso, Marcelão. Vender o bezerro, entrar na conta, aquele bolo de dinheiro, e falar assim, esse tem igual me dá dinheiro. É Dodge Ram. Dodge Ram e pau na Max. Só que daqui a 2, 3 meses, cara, tem que pagar uma conta aqui, tem que vir aqui, precisa jogar um adubinho no pasto para poder segurar o orçamento forrageiro que você comentou, e às vezes a pessoa esquece. E ela não esquece de maldade. Que ela se ilude com aquilo que ela tem, mas que é por trás, que vai fazer ela ficar sempre com a luzinha vermelha importante acesa, faltou planejamento. Faltou planejamento. Então, isso é uma das coisas super importantes que estão aqui desses 7 pecados mesmo que a gente vem falando aqui, tá? E aí, ó, vou recapitular o que a gente já falou até agora, para você ver, ó. A gente já falou de rebanho, falamos do benchmark, falamos de planejamento, orçamento forrageiro, tá? E você falou de uma coisa super importante aqui, que eu vou dar uma sequência nisso, que você falou assim, lotação é sinal de produtividade? E aí eu vou falar uma outra coisa, taxa de prenhez é sinal de produtividade? Essa daí eu acho que agora, né, o mundo da pecuária deu uma tremida agora. Porque o povo só fica assim, ó, eu fiz, meu índice de prenhez foi tantos %, que eu, pá. E aí... E o cara achar que ele vai segurar aquele toró de vaca, que vai conseguir desmamar mais bezerro. Ele não sabe o índice para ele. Ele não sabe da taxa de desmame, que é essa porra que paga a conta, né? E ele não sabe quanto de vaca de descarte ele vai poder gerar, porque ele não sabe quem passou cheia, quem passou vazia. Ele não sabe porra nenhuma. E
Como é que ele vai achar que se ele tiver mais vaca, ele vai produzir mais, né? Isso é uma outra coisa que a gente vê realmente acontecer. Fazer a conta da lotação, faz o puta, hoje eu tenho 1,5 A por hectare na minha fazenda. Ótimo, que ótimo estoque o senhor tem, né? A fazenda de 2.000, 3.000 hectares, ótima quantidade, mas dessas UA que o senhor tem, quantas UA são de vaca em reprodução, aptas à reprodução? Quantas UAs dessas vão desmamar um bezerro? Que para mim a conta certa é quilo de bezerro por UA e não quilo de bezerro por vaca exposta. Porque fazenda tem tropa, ninguém lembra. Fazenda tem recria, ninguém lembra disso. Fazenda tem vaca de descarte. Ah, mas Marcelo, tem vaca de descarte que está com bezerro ao pé. Tudo bem, ela vai gerar uma receitinha, mas ela vai tomar, quando desmamar, às vezes ela não está gordita, ela vai tomar o dinheiro disso aí, né? Depois desse bezerro até ela sair da fazenda. Às vezes quem está pagando é outro bezerro. Tudo isso é o ar. Então, enquanto o pecuarista de cria não entender que não é quantidade de vaca ou de cabeça que ele tem que vai gerar lucratividade para ele, cara, esse é mais um pecado capital, mais um erro que vai afundar a fazenda. É o que a gente chama de rebanho inchado, um inchaço de rebanho, uma situação que acontece, né? Quando a gente vê, olha para trás, eu estou lá com vacas improdutivas, que não geram bezerro, comendo novilha a rodo, numa recria male e muito capenga, então eu não encurto gerações, pelo contrário, o aumento estoque que me gera despesa e quando eu vejo, não tenho dinheiro para zelar de todo esse rebanho que inchou, né? Uma dica, isso serve muito para fazenda de leite, tá? Vou falar que o leite é muito ruim, é dos melhores coisas, mas muitas vezes está errado, rebanho inchado. Olha para trás, recria demais. Olha para trás, vaca seca demais, vaca sem produção de bezerro, vaca sem produzir leite. Então, né? Porque uma fazenda de leite, primordialmente, é uma fazenda de cria. Exato. Né? Então, assim, é um negócio que, enquanto não entender dessa forma, o cara acha, mas eu faço minha reposição. Eu falo assim, doutor, você não sabe nem quando você desmanha. Como é que você dá conta de falar para mim que você faz reposição com a SAS fêmea? Não, eu faço sim. Claro, se elas entrar com 4 anos, beleza. Porque vai empelotando era sobre era, quantidade de categoria incha rebanho. Nossa, consigo fazer minha reposição. Agora eu posso descartar vacas todo ano. Ele só vai conseguir descartar a vaca se ele tiver uma taxa de desmame acima de 70%. Né? Se ele produzir, só não é lógico, se ele produzir 60% de cruzamento também, ele já vai passar apertadinho na reposição dele. E, além disso, derrapa inteirinho em todas as eras de recria, não consegue encurtar era para a entrada de animal em reprodução, inchou o rebanho. Aí vem falar que o bezerro de 15 reais o quilo ainda vai estar ruim. E vai estar ruim, pode estar de 20, e vai estar ruim. Não estou falando que está bom agora, não é isso? Mas estou só mostrando que o problema, às vezes, não é o custo, não é o valor de venda do bezerro hoje, mas sim, desculpa, não é o valor de venda do bezerro hoje, mas sim o custo
que ele está carregando para pagar o resto da fazenda. Né? Então, isso, cara, eu vejo um grande problema. Eu falo o seguinte, não adianta ter lotação. Lotação é conta de estoque. Ó, ótimo. Agora, dentro desse estoque, o que eu tenho que me faz produzir? Essa é a conta. Quantos por cento dessas voadas, né, que tem lá, tem 1,5 lá, quantos por cento dessas voadas estão representadas por animais aptos à reprodução? Quanto quilo de bezerro eu vou conseguir produzir por essas voadas que eu tenho, né, carregadas de estoque aí? Não é isso, cara. Eu acho que a gente precisa moldar melhor um pouco o que chega na informação para o produtor. Porque, porra, coitado desses caras, né? Hoje é enxurrada, igual a gente falou, é muita informação chegando. Coisa. É atropelo, né? Não tem mais tempo de digerir, de ruminar aquilo. É pancada em cima de pancada. E a indústria é muito boa nisso, né? Ela não perde tempo. Não. Porque ninguém vai falar. A indústria, e ela joga junto para frente, em bloco. E você está falando uma coisa que você tocou no ponto sério. A indústria jamais vai falar o inverso. Porque a indústria vende é a geração, não a produção. Você nunca vai ver, não é que você nunca vai, eu estou sendo até um pouco radical, mas eu quero ser dessa forma só para poder criar tamanho na ilustração que eu quero fazer. Ninguém vê, quando você pega num benchmark, igual a gente falou no começo aqui, enaltecendo taxa de desmama. Não enaltece, porque taxa de desmama, na indústria, não gerou produção. Na indústria gera prenhez, porque você tem uma linha que é produzida na indústria para gerar essa venda, para poder criar esse índice. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando você traz a relação do inchaço de rebanho, do ponto de vista econômico, essas coisas não conversam. Porque, veja bem, se o que me gera caixa na fazenda é a venda de bezerro, e se eu não olho a taxa de desmama, mas que eu olho que o meu rebanho está grande, qual que é a linha que paga a conta de tudo lá atrás? Não é o bezerro? Uma fazenda de cria, o que paga a conta não é desmamar bezerro, aí eu tenho um índice de desmama baixo, eu tenho o quê? Uma baixa geração de receita. Mas aí você volta ao que você acabou de falar. Mas e a minha geração de custos? Ela é só um empilhado de tijolo a cada dia. Por quê? Vamos lá. Quem pagou, você falou, de novo, vou fazer paralelo. Quem pagou a recria? O bezerro desmamado. Quem pagou a vaca vazia? O bezerro desmamado. Quem vai pagar a continuidade da fazenda? Não é o descarte, é o bezerro desmamado. Porque fala assim, não, mas eu vendo o descarte, eu vendo a vaca e minha reposição entra. Tá bom. Ela entra onde? Não gastou nada? Foi um passe de mágicas? Se fosse um passe de mágicas, a melhor coisa do mundo era a vaca parir um bezerro e você vender a vaca. Porque não ia ter custo, a reposição vinha fazendo o quê? Aquela rodinha. Então, você teria 2 resultados. Não é isso. Não é isso. Então, existe esse custo. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar muito aqui esse ano, que é essa relação de rebanho versus eficiência financeira. E aí, muita gente veio com essa mística ao longo de muitos anos. Não, porque eu faço meu rebanho, porque fazenda de cria, eu tenho que fazer a minha reposição. Isso é um negócio. Você pode, sim, de repente, na sua estrutura, fazer a sua reposição, mas será que, de repente, você não tinha que olhar? Você também não pode, né, de repente, você também não pode olhar que, cara, a minha reposição eu vou lá no mercado e vou trazer para dentro de casa, porque eu vou ter um rebanho eficiente, eu vou ter um rebanho que dentro da minha estrutura vai conversar com o que você falou, que é super importante, que tem relação financeira, relação de eficiência, orçamento forrageiro. Quanto mais inchada está a fazenda, mais você tem que fazer o quê? Mais orçamento forrageiro. E quem vai pagar o orçamento forrageiro? O bezerro desmamado. Não, mas eu tenho tantas mil cabeças, olha lá, olha o meu patrimônio. De novo, patrimônio de pecuarista, não tenho dúvidas, sempre será o seu gado. Só que ele oscila.
ele não é estático. E aí, se eu não tenho, de fato, a renda acontecendo, a minha inflexão no meu patrimônio é maior ainda. Porque um orçamento forrageiro mal feito, eu tenho animal mais magro. Se eu tenho animal mais magro, eu tenho diminuição no meu patrimônio. Se eu tenho um rebanho inchado e eu passo por qualquer adversidade, eu vou ter que fazer o que naquele momento? Desfazer de patrimônio. Desfazer de patrimônio em um momento que não foi planejado, normalmente a gente faz o quê? Perde dinheiro. Então, é muito bom esse nível de conversa. A gente falou que assim, é pólvora e jogar o fogo em cima, porque a gente consegue aqui fazer relações práticas que o cara não pensa no dia a dia dele. Não pensa no dia a dia dele. E esse é um ponto super importante. Super importante. Quem vai pagar a minha conta, tá? No meu orçamento financeiro, que esse é um outro ponto que a gente vai trazer aqui, tá certo? É o bezerro desmamado. Ponto final. Por isso que uma coisa é teorias, outra coisa são coeficientes dados, que a gente também não é contra, igual você falou assim, quilo de bezerro por vaca exposta. Isso é dado, é matemático. Eu só pegar lá e dividir para o outro. Não estou criando teoria sobre. Isso é dado, que vai me mostrar o quê? Retorno e rentabilidade. Agora, teoria de taxa de prenhez, que a taxa é isso, aquilo, pode coisa, cara, isso é importante, mas não é ele que vai pagar a conta. Então, acho que esses são coisas aqui fundamentais que a gente conseguiu aqui fazer bons links com relação a isso que a gente está falando aqui, entendeu? Cara, isso é muito importante, né, de a gente deixar bem claro de novo. Eu acho que a gente pincelou muito, muito bem encaixado os pontos, né, que a gente considera, né, agora a gente está falando, somos donos da verdade. A gente falou de 7, pode ser 15, 20, pode ser 3, 4. Isso vai depender, pode ser que para você não tenha nenhum, para mim são vários, né, mas acho que nós conseguimos condensar de forma bem prática, com exemplos, né, práticos, isso aí. Uma coisa que eu queria até falar, assim, conversando aqui sobre a taxa de prenhez, taxa de desmama, quilo de bezerro, e parará, parará. O que acontece, né? Se a fazenda conseguisse realmente ter um intervalo entre parto de 12, 13 meses, que fizesse uma boa conta de animais que estivessem produzindo bastante quilo de bezerro por intervalo, por dia, né, de intervalo de parto, ou por mês de intervalo de parto, ou pela anualidade do intervalo de parto, e segurasse essas vacas e desfizesse das outras, mas que ao mesmo tempo tivesse a condição de manejo de uma certa excelência, né? Não estou falando só de genética, não. Pelo contrário, né? A gente tem que esquecer que o nego vem falar que hoje 30% é genética, 70% é o meio. A vida inteira não vai mudar, quem manda é meio. Né? Não tem esse negócio. 80%, e olha lá se não dá 90%. Dependendo do tanto de genética. Porque se você usar a genética e o meio não for bom, não adiantou nada. Ela não te responde. Não responde. Não te responde. Então, o que eu queria só para acabar aqui, o que acontece? Se, nesse ponto, nessa situação, a recria fosse muito bem feita, sem o custo que está imputado sobre esse negócio chamado precocinho, o Nelore, certo? Até ficaria calado que uma taxa de desmamo aí de 50%, 55%, 60%, não deixaria esse cara haver navios financeiramente, né? Mas sabemos que a gente ainda não tem essa condição. E sabemos que o ciclo, né? Não sei se posso chamar de ciclo,
Essa reviravolta pecuária aí que a gente não entende mais como é que vai funcionar, uma hora você está saindo na baixa e entrando na alta, né? Na maioria das vezes vai acontecer isso. Então, a dica é o seguinte: desmame o máximo de bezerro. Primeiro, desculpa, produzam o máximo de bezerro. Desmamem o máximo de bezerro. Esqueça quilo por enquanto. Pense em produção. Eu preciso ter bezerro. Depois eu penso em ter quilos a mais de bezerro, né? E façam uma boa recria. Rebanho desincha, mais vacas, mais animais, mais matrizes aptas em reprodução dentro daquele total de vaca que a gente conversou. Um bom planejamento financeiro, forrageiro, gestão CCC, em cima, sempre, atuando sempre, conheça do seu negócio, né? Então, Gustavo, eu acho cara, a gente já vai aqui por uma hora já de conversa, acho que tá de bom tamanho. Se a gente for aparecer mais dúvidas aí, de acordo que a gente for liberando os novos episódios, a gente vai atualizando os passados, né? O que você acha? Perfeito. Eu vou aumentar um pouquinho a pólvora, pegando o gancho que você falou. Que essa é uma pergunta que sempre fazem para nós, né? Assim, e aí, na linha que você falou, se preocupe em produzir, tá? Eu vou fazer um paralelo com isso que você falou aqui agora. Muita gente fala assim, não, mas qual que deveria, então, ser a taxa de desmame ideal da nossa fazenda, tal, né? Para mim, o cara devia fazer a conta o seguinte, se ele tem o planejamento financeiro, ele tem que falar assim, quantos bezerros eu preciso para pagar minha conta esse ano? Quantos bezerros eu preciso produzir para pagar minha conta esse ano? Essa, tá certo? Talvez seja uma das boas também provocações e dicas que a gente está deixando aqui nessa conversa. E eu quis terminar com ela para o nosso ouvinte aqui sair com essa pulguinha atrás da orelha. Claro, ótimo, ótimo. Essa é uma indagação que, para mim, ela tem que estar na cabeça do produtor. Não é taxa simplesmente. A primeira coisa que ele tem que estar na cabeça dele, e aí entra tudo que a gente falou aqui dos 7 passos aqui, que é ele terminar com essa reflexão. É assim, tenho que cuidar do meu rebanho, para não ter um rebanho chato, como a gente falou. Eu preciso ter orçamento forrageiro, como a gente falou aqui. Essa questão do benchmark, das questões comparativas todas, tá? A questão da lotação versus produtividade, taxa de prenhez, orçamento, tudo. Mas no frigir, a junção disso tudo vai dar numa pergunta que ele tem que se fazer em cima dessa análise, que é uma análise financeira, e o planejamento dele é assim, ótimo, eu tenho todos esses desafios, e que no tempo esses desafios se convergem em questões financeiras. Quantos bezerros, então, a minha fazenda, nessa estrutura que eu estou, eu preciso produzir ano para pagar esta conta? Essa eu acho que é uma provocação importante que a gente termina aqui esse papo nosso aqui, tá? Para o produtor. A gente já fez aqui 7 passos, mas essa aqui é uma pergunta que você precisa se responder e aí fazendo uma análise em todas essas 7 coisas que ele falou. Então, acho que essa será a última coisa. Por isso que eu falei assim, vai virar NEME e a conversa do economista, do zootecnista com o economista. Então, junta-se tudo que você falou aqui, mas que fica com essa pulga atrás da orelha aqui, que é, obviamente, a questão final, que é o caixa. Cara, excelente demais. Eu tenho um negócio que eu sempre falo que a conta da pecuária em si, seja ela cria, recria, engorda, frango, porco, se vocês quiserem pensar aí, cabrito, tropa, o que for, né? Ela tem que ser feita do fim para o começo. E não daqui para lá. Daqui para lá é muito difícil de atingir o que está esperando. Então, Você não entenda é o dono fim. daqui para lá, né, Marcelão? Você não é dono daqui para lá, você é dono daqui para trás. Exatamente. Exatamente. Cara, foi ótima conversa. Eu acho que a gente realmente condensou.
Você quer pontuar mais alguma coisinha para a gente? É isso. É só deixar o pessoal atento aqui, tá? Esse canal vai ser um canal, com certeza, igual vocês estão vendo aqui, vão ser assuntos provocativos, vão ser assuntos que a gente não vai vir aqui sempre trazer uma verdade, mas trazer temas que vai fazer você pensar cada dia e a se provocar cada dia a querer ser melhor. Né? Então, acho que essa é a nossa intenção, o que a gente trouxe aqui foi, de fato, esse nível de conversa, é assim que a gente vai vir aqui ao longo de todo esse 2024, semanalmente, trazendo essas provocações. Eu tenho certeza que a gente conseguiu aqui nesse primeiro episódio nosso aqui, tá? E outra coisa, que o Marcelo falou bem no começo, isso aqui é um papo reto, é um papo direto. Então, cara, não tem cenário, não tem nada, vocês veem aqui, não tem muita firula, é conversa aqui mesmo. Vê que, ó, tudo na lei. Não é mentira, não é filtro, não é... Tá certo? Então, esse é o papo, é com isso que a gente quer, de fato, trazer para vocês a cada dia a ideia do conteúdo e a ideia da melhoria aqui. Beleza? Marcelão, para mim é isso. E bora continuar sujando a botina. Cara, bom demais. Gustavo, brigadão, eu agradeço, né? Aqui a gente não sabe quem está convidando quem, né? Então, vou encerrar da seguinte forma aqui, cara. Esse projeto nosso, esperamos que caminhe durante todo 2024 aí, né? E para que isso aconteça, a gente precisa de você aí, boiadeiro. Dá o joinha, dá likezinho, inscreva no canal que pode ser, estou falando no canal que pode ser tanto lá o nosso da Potencial como do AGW, isso vai ser disponibilizado, ou a gente até pode montar no futuro canal único para isso, tá? Então, inscreva no canal que você estiver assistindo. Se você gostou, bom demais, brother. Se você não gostou, experimenta da próxima vez ouvir, tá? Tomando cachaçinha mineira, salínica, que vai ser diferente a absorção do negócio. Gustavo, um abraço. Fiquem na paz, fiquem com Deus, moçada. E grande abraço. Aperta o sininho da prosa do zootecnista com o economista. Nos vemos no próximo episódio aí, moçada. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Vai encerrar aí? Vou parar aqui. Para a gravação aí.